Bom, galera, boa tarde. Vamos então dar sequência à nossa aula. A gente vai seguir hoje em revoltas regenciais, tá bem? Começando a aula de hoje com a revolta dos malês. E aí, na sequência, a gente faz as demais revoltas, tá bem? Vou espelhar minha tela com vocês. Qualquer problema que vocês tiverem tendo, me avisem, por favor, para a gente tentar resolver. Dúvidas, a partir do momento que a gente começar com os slides, eu vou pedir para vocês mandarem por áudio, tá bem? Então vamos lá, começando. Bom, então na semana passada nós trabalhamos a revolta conhecida como cabanagem, ok? Aqui então só para a gente lembrar, a cabanagem acontece no Grão-Pará, ela teve uma participação popular grande que dá nome ao movimento, né, por conta da miséria em que as pessoas viviam, né, viviam em cabanas. Essa população exigia melhores condições de vida, mas o que não exclui a participação da elite, como nós acabamos de conversar, tá bem? A elite, porém, ela tinha interesses divergentes a esses interesses das camadas populares, tá certo? A revolta, como todas as revoltas que acontecem no Brasil, né, ou quase todas, a gente vai ver nessa aula, ela terminou com um massacre da população envolvida, especialmente na cabanagem. Você tem aí um número de mortes muito grande para a época, né? Cerca de 30 mil pessoas morreram. Bom, começando então com a revolta dos malês. Vamos lá? Então, mantendo aí o nosso padrão. Características gerais. É uma revolta que acontece na Bahia, atual região Nordeste. O nome da revolta malês é uma referência a um dos principais grupos envolvidos nessa revolta, que são os escravos que seguiam o Islã. Esses escravos que seguiam o Islã eram chamados de malês, ok? Bom, apesar da participação dos malês nessa revolta, eles não foram os únicos, tá? É o grupo mais expressivo no movimento, mas não os únicos. Esse movimento ele contou também com a adesão de pessoas católicas, pessoas que cultuavam os orixás, e isso era um reflexo da composição da sociedade de Salvador na época em que a revolta dos malês acontece, tá? Ela vai eclodir na capital da província da Bahia, Salvador. Ok? Ou seja, a sociedade da cidade de Salvador nesse período, ela era uma sociedade bastante heterogênea, formada por escravos, pessoas livres, dentre os escravos, aqueles que seguiam o catolicismo, aqueles que cultuavam os orixás, esses que seguiam o Islã, tá bem? Bom, seguindo. Esse movimento, ele foi um movimento, diferentemente de outros que aconteceram no Brasil, exclusivamente urbano, ok? Ele vai acontecer no ambiente urbano, na cidade de Salvador, e essa é uma característica bastante específica do movimento. Por quê, galera? Presta atenção. No ambiente urbano, vocês concordam comigo que as pessoas têm mais contato do que no ambiente rural, ok? Especificamente durante este período, existia entre os escravos desse ambiente urbano, além daqueles que trabalhavam nas casas, os chamados escravos de ganho. Quem que eram os escravos de ganho? Eram aqueles que saíam às ruas e vendiam produtos para os seus senhores, tá certo? Nessas andanças pelas ruas para poderem vender esses produtos, o contato entre esses escravos acabava sendo facilitado. Coisas que não aconteciam, por exemplo, no campo, onde você tem um número menor de escravos nas fazendas, quando comparado com as cidades, tá bem? E sempre havia ali a figura do capataz, do feitor, que ficava fiscalizando para ver se os escravos estavam trabalhando e impedia a interação entre eles. Esses escravos de ganho, eles andavam pela cidade sem que ninguém os acompanhasse. Ah, mas não corria o risco deles fugirem? Pois é, corria, tá? Mas aí ele enfrentaria as consequências disso daí. Tá? Não vou falar que não acontecia, acontecia também. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é, o fato desses escravos estarem no ambiente urbano e trabalhando com atividades urbanas, como o comércio, facilitava a interação, tá bem, entre esses escravos. Ok? Bom, quais eram as principais propostas do movimento? Eles tinham três vertentes, vamos colocar assim, três propostas principais. A primeira, de cunho religioso, qual era? Já imagino, né? Se eram escravos que seguiam o Islã, a proposta de cunho religioso que eles apresentavam era a desoficialização do cristianismo como religião, né, oficial do Brasil e a adoção do Islã como a religião oficial. Ok? De cunho social, eles propunham o fim da escravidão, afinal, né, a gente estava falando de escravos, né, escravos de ganho,
E para que tudo isso fosse possível, eles precisavam tomar o poder político. Então, no cunho político das propostas, nós temos a tomada do poder. Fala para mim se até esse ponto tem alguma dúvida ou se eu posso seguir. Ô, João, Fala. eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas se esses escravos seguiam o Islã, eles vieram da parte norte da África? Isso, dos territórios mais ao norte do continente africano, exatamente, Guilherme, das partes, né, da África que já haviam sido convertidas ao islamismo, né, naquela expansão do Islã, depois que Maomé funda a religião, que abrange ali boa parte do norte da África e até a Península Ibérica, mesmo depois do avanço do cristianismo pela Península Ibérica, das cruzadas, essa parte centro-norte da África, ela permanece seguindo o Islã. Então, esses escravos são provenientes dessas regiões. Fechou? Fechou. A maior parte era mais para o sul, né, dos escravos aqui do Brasil. Grande parte vinha principalmente da Guiné, Angola, e tinha uma rota também que trazia esses escravos de Moçambique. Essa rota específica da Guiné, os escravos não eram todos dali, tá? Eles prendiam essas pessoas em várias regiões, né, do continente africano, e aí alguns, né, acabavam vindo dessas regiões onde se cultuava o Islã. Beleza, obrigado, João. Jornada, que isso. Galera, mais alguma coisa ou posso seguir? Podemos seguir? Vamos lá então, galera. Como que acontece a revolta? Povo, essas pessoas que estavam organizando o movimento tiveram um local de suas reuniões descobertos, ok? E uma vez que o local foi descoberto, pessoas foram presas e aí outras pessoas envolvidas deram início, né, a este movimento. E o movimento começa com os envolvidos, né, com os rebeldes ocupando partes da cidade de Salvador e atacando quartéis do exército que estavam localizados na cidade. Tá bem? Então vamos colocar assim, partes da cidade de Salvador ficaram sitiadas pelos envolvidos nesse movimento, tá bom? Como que o movimento termina? Aqui tem um ponto que destaca o movimento de outros que aconteceram. Na repressão à revolta dos malês, nós tivemos uma participação muito grande de civis armados, ok? Nesse caso específico, pessoas livres, ok? Em sua maioria brancas, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, por que da participação dessa galera na supressão da revolta dos malês? Por que eles se envolveram, esses civis armados? Conseguem imaginar algum ponto? Algum motivo? E aí, galera? Eu tô pensando ou pela quantidade de escravo ou porque os escravos eram deles, né? Tem isso? É o primeiro ponto, Assali. Vamos pensar o seguinte: eles temiam um levante de escravos. De onde eles tiraram essa ideia? Da independência do Haiti. O movimento de independência do Haiti começou com um levante de escravos e terminou com um massacre da população formada, né, pelos senhores de escravos e a independência. Então, esses civis brancos, livres, eles temiam que em Salvador ocorresse o mesmo que aconteceu no Haiti, que os escravos iniciassem um levante, esse levante ganhasse proporções e no final das contas eles terminassem sendo executados, ok? E além da participação desses civis, nós temos a Guarda Nacional. Não sei se vocês estão lembrados, né, do assunto sobre a política do período regencial. A Guarda Nacional foi criada com este propósito. Qual? O de conter as revoltas que estavam acontecendo durante o período regencial. Tudo certo, galera? Sim ou não? Fala para mim. Sim. Sim? Então vamos lá. Próximo movimento, Revolução Farroupilha, ok? Mantendo aí o nosso padrão, características gerais, é a região, a primeira delas que nós vamos destacar. Revolução Farroupilha, ela acontece na atual região sul do Brasil, mais especificamente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá certo? Bom, esse movimento, ele conta com a organização dos estanceiros. Quem que eram os estanceiros? Eram latifundiários que criavam gado
na região sul. Se a gente pegar as características naturais do sul do Brasil, né, o domínio das pradarias, nós iremos perceber que ali nós temos campos naturais, né? E, historicamente, essa é uma região explorada para o cultivo do gado, devido à facilidade que a geografia oferece. Então, os principais organizadores deste movimento que a gente está chamando de Revolução Farroupilha foram essas pessoas, essa elite ligada à criação de gado, tá bem? Bom, por que eles se revoltaram? Eles estavam questionando o governo em relação aos altos impostos cobrados sobre os principais produtos que eles produziam a partir do gado, que eram o charque, né, a famosa carne de sol, o couro e o sebo animal. O governo brasileiro taxava esses produtos. Qual é o problema de sobretaxar esses produtos? Uma vez que o produto brasileiro estava caro por conta dos impostos, os produtos similares produzidos em outros países, se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que a região sul do Brasil, ela faz fronteira com o Uruguai, ela faz fronteira, né, com o Paraguai, com a Argentina, certo? Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais especificamente. Então, o produto nacional, estando mais caro por conta dos impostos, favorecia os produtores destes outros locais, tá certo? Por quê? Porque o imposto sobre a importação desses produtos não os encarecia a ponto deles se tornarem menos competitivos do que os nacionais. Ou seja, eles taxavam o nacional e não taxavam tanto o importado, o que tornava o produto importado, por vários outros quesitos, mais competitivo, mais atraente do que o próprio produto nacional. Então, esses produtores da região sul do Brasil, eles vão se revoltar contra o governo durante, né, o período regencial, questionando esses impostos. Fala para mim se vocês entenderam isso, galera. Pessoal? Eu entendi. Eu também. Todo mundo conseguiu entender? Sim? Bom, qualquer coisa vocês me gritam aqui, tá, pessoal? Vou seguindo. Como que a revolta começa? Bento Gonçalves, esse cidadão que apareceu aí, ele vai liderar os farroupilhas, que foi o nome dado, né, a essas pessoas que se revoltaram contra o governo regencial. E a revolta começa quando eles tomam Porto Alegre, capital, né, da província do Rio Grande do Sul, destituem o governo e assumem o poder sobre a província, tá bem? Ao assumir o poder, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, também conhecida como República Piratini, cuja bandeira é essa que vocês estão vendo aí, tá bem? Bom, aí, os farroupilhas, né, que são esses estanceiros revoltados contra o governo regencial, liderados pelo Bento Gonçalves, eles vão contratar um mercenário e o seu exército, um mercenário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que é esse cara que está aí, que apareceu para vocês. E Giuseppe Garibaldi, contratado pelos farroupilhas, juntamente com o seu exército, ele vai tomar a cidade de Laguna, em Santa Catarina, onde ele vai proclamar a República Juliana, ok? Como que o movimento termina, pessoal? E aí eu quero que vocês prestem atenção e vou fazer uma pergunta. Como vocês acham que esse movimento terminou, tomando por base os outros movimentos que aconteceram? Fala para mim. Massacre? Aí é que tá. Diferentemente dos outros movimentos que aconteceram no Brasil, a Revolução Farroupilha não termina com um massacre daqueles envolvidos. Tá certo? Em 1840, já, né, no segundo reinado, o golpe da maioridade já tinha acontecido e o Pedro de Alcântara já foi coroado com o título de Dom Pedro II. Essa revolta, que é a Revolução Farroupilha, ela começa a entrar em declínio. Por quê? Porque as tropas imperiais começam a pressionar, começam a fechar o cerco, cortar rotas de comércio, de abastecimento, fazer bloqueios pelo mar, ou seja, eles vão sufocando o movimento, tá bem? E aí, em 1842, o Barão de Caxias, estão lembrados dele? Que a gente já havia comentado, ele é nomeado pelo imperador como o governador, né, da província do Rio Grande do Sul. E aí, com o título de governador, apesar da província estar ocupada, ele, com o título de governador, inicia a negociação com os rebeldes, tá, com os farroupilhas. E aí os farroupilhas, eles aceitam negociar se
o governo imperial atendesse às seguintes exigências. Primeiro, o governo brasileiro iria assumir todas as dívidas que o movimento contraiu. Ou seja, eles se endividaram para pagar o exército mercenário do Garibaldi? Sim, quem pagaria essa dívida? O governo brasileiro. Eles se endividaram para comprar armas? Sim, quem quer pagar? O imperador. Eles se endividaram para pagar o soldo dos soldados? Sim, o governo brasileiro quer assumir toda essa dívida. Tá bem? E também exigiam a anistia para todos aqueles que haviam lutado no exército farroupilha, ou seja, aquele que pegou em armas contra o governo brasileiro, tá? Primeiro o regencial, agora o imperial, ele não seria executado nem punido por ter feito isso, ele seria perdoado. Só um detalhe sobre o Garibaldi, pessoal, ele chega a se casar aqui no Brasil, né, como brasileira, chamada Anita Garibaldi. Só que ele volta para a Itália porque, neste mesmo contexto, começa a irromper as guerras de unificação da Itália. Tá? A gente está tratando do século XIX, a transição da primeira para a segunda metade, é o período em que ocorrem essas guerras lá na Europa, então ele volta para lutar nas guerras pela unificação da Itália, contratado pelo Reino de Piemonte. O Garibaldi ele vai atuar principalmente contra os estados papais, na luta, né, contra os soldados da Igreja Católica, que eram contra, né, a unificação. Quais outras exigências os farroupilhas faziam também? Alforria para todos os escravos que lutaram do lado do exército farroupilha e a garantia das propriedades e direitos daqueles que estavam envolvidos. Ou seja, se você estava envolvido, você não seria preso, nem perderia as suas terras por ter feito isso. E aí, como eu já adiantei para vocês, se fosse uma situação normal, vocês acham que o governo brasileiro acataria essas exigências? O que vocês acham? Como é que é? Se fosse uma situação normal, se a gente estivesse tratando de outra revolta, tá, como a gente viu, que chegou a este ponto, vocês acham que o governo brasileiro acataria as exigências dos rebeldes? Não, eles iam Com matar certeza, todo eu mundo. acho que não. Não, ele não iria acatar. Talvez ele faria igual ele fez na revolta de Filipe dos Santos, né? No caso, não era o governo brasileiro, era o português, mas enfim, né? Ele sinalizaria que concordava, e aí, quando os rebeldes baixassem as armas, eles seriam presos e executados, ok? Porém, como a gente está tratando do comecinho do segundo reinado, vocês lembram? Na verdade, a gente vai ver, né, qual é essa primeira fase, adiantando para vocês, o começo do segundo reinado é uma fase chamada de conciliação, ou seja, Dom Pedro II, ainda muito jovem, ele estava tentando acabar com o clima de insatisfação, por isso conciliação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aceitar as exigências dos farroupilhas, todas essas 4 que eu nomeei para vocês, ok? E aí Bento Gonçalves e os demais líderes do movimento, então, firmam um acordo com o imperador, colocando fim ao movimento. Certo? Por que esse movimento teve esse desfecho, galera? Quem organizou ele? Vocês estão lembrados que eu comentei lá atrás? Os latifundiários. Muito bem. A elite econômica do local, os grandes criadores de gados, latifundiários, certo? Era um movimento elitista, não exclui a participação das camadas populares que lutaram, né, nas guerras. Mas, enfim, os organizadores eram a elite da região sul do Brasil. E como o imperador queria conciliar, ou seja, ele queria se conciliar com essa elite, acabar com o clima de revolta, ele aceita as exigências e pacifica a região. Certo, pessoal? Sim ou não? Fala para mim se vocês entenderam. Tudo certo. Tudo certo? Vamos dar sequência, então. Sabinada. Quais são as características gerais do movimento? Ocorre no atual, onde é o atual estado da Bahia, né? Hoje, região Nordeste, na época, província da Bahia. Agora, eu não estou falando mais de Salvador, igual a Revolta dos Malês. Eu estou falando da província da Bahia. Foi um movimento mais abrangente, certo? Bom, de onde vem o nome Sabinada? Ele vem devido ao envolvimento e à liderança de um cara chamado Francisco Sabino Vieira, que é esse daí que apareceu para vocês. Bom, quem participou do movimento? Especialmente as camadas médias urbanas, comerciantes, profissionais liberais e militares. Por que eles se revoltaram contra o governo regencial?
Galera, não falamos que o período regencial é marcado por uma grande instabilidade e por revoltas? Pois bem, para poder suprimir essas revoltas, o governo regencial, ele tinha uma política de alistamento forçado. Então, dependendo da região e dependendo da necessidade de soldados, o governo então instituía que as pessoas dali deveriam se alistar no exército para poder suprimir, conter as revoltas que estavam acontecendo ali nas proximidades. Então, como nesse movimento nós temos a participação, além de militares, também de outras camadas, como comerciantes, profissionais liberais, pessoas que tinham negócios, que tinham certa estabilidade financeira e social, que não queriam perder isso morrendo, por exemplo, em uma batalha, essas pessoas vão se revoltar contra o alistamento forçado. Fala para mim se vocês entenderam. Sim. Sim? Bom, como que a revolta começa, galera? Descontentes, então, com esse alistamento forçado, né, obrigatório, ok? Os revoltosos, então, iniciam um movimento que toma o poder na província da Bahia. E aí proclamam a República Baiense. Bom, essa República Baiense, ela forma um governo provisório, e esse governo provisório, ele se apresenta como aquele que iria existir na província até a coroação de Dom Pedro II. Não sei se vocês estão lembrados, que eu comentei com vocês, mas vários dos movimentos, especialmente aqueles que eclodem a partir de 1835, eles têm essa característica. Eles mostram-se claramente descontentes com o governo regencial. Tanto é que eles declaram-se a parte das decisões políticas da regência e que só voltariam a estar subordinados ao governo central quando o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Tá bem? Como que o movimento termina? Pessoal, este movimento começa com as camadas médias urbanas e ali ele fica, tá bem? Ele não busca apoio de outros setores da sociedade, como a elite e os escravos, né? Camadas essas que participaram de outros movimentos que a gente já viu. Ou seja, sem grande apoio da população da província da Bahia, esse movimento ele é logo sufocado pelo governo regencial que recupera o controle sobre a província. Fala para mim se vocês entenderam, galera. Povo? Tranquilo. Tranquilo? João, Oi, pode falar. quando ocorreu a conclusão desse movimento, eles foram massacrados também? Sim, os líderes do movimento, eles foram executados, tá certo? Não vou falar que todos tiveram esse fim, tá bem? Porque prevalecia, né, aquela ideia também de conciliação. Quer ver, ó? Se a gente voltar aqui rapidinho, né, a gente está tratando de um período que já está no final do período regencial, tá bem? Como ele não teve a participação de escravos, que eram os mais massacrados nesses movimentos, né, ainda as camadas populares, nós tivemos aqui a conclusão ao desfecho clássico, né, os líderes acabam sendo presos, alguns são executados para servir de exemplo, outros são perdoados, alguns exilados, enfim, né, a conclusão mais clássica. Fechou? O que aconteceu com Sabino? O Sabino Vieira, eu não lembro o que aconteceu, Assali, mas eu posso olhar para você e eu te falo. Ah, só por curiosidade. Beleza? Eu dou uma olhada depois e aí eu te falo. Tá bem? Povo, podemos concluir então esse assunto com a balaiada? Sim? Vamos lá então. Balaiada, quais são as características gerais deste movimento? Ele ocorre no Maranhão, tá certo? E o nome do movimento se deve ao envolvimento de um líder deles, que era, por sinal, um fabricante de balaios, cestos iguais esses que vocês estão vendo aí nessa pintura, ok? Lembrando, mas por que desse nome? Os nomes dos movimentos, em sua maioria, como a história é escrita pelo lado que venceu, eles acabam sendo atribuídos pelo lado, né, vencedor de uma forma pejorativa. Então, balaiada no sentido de que todos aqueles envolvidos, né, estavam aí sob o comando dessa pessoa que fabricava balaios. Não era bem assim, mas enfim, eles estavam a fim de denegrir a imagem do movimento, tá certo? Bom,
De onde começa esse movimento, galera? Diferentemente dos outros movimentos que nós vimos, onde nós temos uma insatisfação frente ao governo regencial, a balaiada ela começa por uma questão interna da própria província, tá certo? Do Maranhão. Que questão era essa? Nós temos uma disputa entre dois grupos, tá bem? A elite rural, de caráter mais conservador, e os liberais maranhenses, que eram apelidados de bem-te-vis. Bom, esses dois grupos, os conservadores e os liberais, eles comumente utilizavam-se dessas pessoas mais pobres do Maranhão para atacarem uns aos outros. Então, contratavam ali peões e pessoas, né, que precisavam desse recurso para que eles queimassem plantações, a casa dos seus inimigos, até mesmo assassinassem, né, os seus rivais políticos. Ok? Bom, o que acontece? Como que a revolta começa? Em 1838, os sertanejos, essas pessoas mais pobres do Maranhão, cansados dessa briga política e principalmente da exploração que ambos os grupos, tanto os conservadores quanto os liberais, exerciam sobre eles, eles então iniciam uma revolta e que domina boa parte da província do Maranhão. Bom, quando o movimento começa, né, como a gente está tratando de uma região escravocrata, assim como todo o território brasileiro, um líder quilombola, chamado Cosme Bento, ele adere a este movimento, né, que a gente está chamando de Sabinada, e o movimento, mais esses escravos fugitivos, quilombolas, tomam a cidade de Caxias, certo? Bom, ao tomarem a cidade de Caxias, não todo o Maranhão, mas uma boa parte dele, tendo essa cidade como capital, eles formam um governo provisório. Esse governo provisório, olha lá, a mesma característica do movimento que a gente acabou de ver. Eles juram fidelidade ao imperador, à Constituição e aos princípios de liberdade. Ou seja, eles só estavam descontentes com quem? A partir do momento em que eles tomam o poder. Eles estavam descontentes com aquela disputa política que estava acontecendo na região e, obviamente, né, isso se reflete na política regencial. Como assim? Não temos no Brasil, na política regencial, a disputa entre liberais e conservadores? Pois bem, o Maranhão refletia essa disputa. Então, quando eles começam a revolta, se levantando contra a disputa interna na província, isso, assim que eles tomam o poder de Caxias e organizam um governo provisório, se reflete no governo regencial. Certo? Como vocês acham que o movimento termina, galera? Fala para mim. Como é de escravo, né? Eu acho que é massacre. Muito bem, Assali. O movimento ele vai ser massacrado. E aqui começa a surgir uma figura que vai ser bastante importante na história militar brasileira. A gente já falou o nome dele lá atrás, mas aqui nós vamos comentar como ele surgiu, tá bem? O Exército Brasileiro, comandado por um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que depois de tomar a cidade de Caxias, que havia sido controlada pelos rebeldes, recebe o título de Duque, de Barão de Caxias, e depois Duque de Caxias. Nós comentamos sobre ele na Revolução Farroupilha. Lembram que ele foi nomeado governador do Rio Grande do Sul? Pois bem, o início dessa figura conhecida como Duque de Caxias é aqui, nesta revolta que a gente está trabalhando, a balaiada. Fechou? Claro até aqui? Sim? Bom, como essas pessoas envolvidas não eram militares, não tinham treinamento militar, nem armas, vocês imaginam um exército regular, formado por soldados treinados e armados, e de um outro lado você tem pessoas, maioria muito pobres, quilombolas, a grande maioria desarmados, sem armas de fogo, lutando contra esses soldados. Já imaginam um massacre que foi. Tá? Então a falta de organização militar, de treinamento, de equipamento, permitiu que o governo regencial massacrasse este movimento, tá bem? E aí entra aquele modelo clássico que a gente já conhece de conclusão, né? Os rebeldes são presos e, com exceção dos escravos, né, que foram executados, como a Assali já
nos adiantou, os outros foram anistiados pelo imperador, uma vez que o movimento ele é concluído já no segundo reinado. Lembram que eu comentei com vocês? Aquela ideia de conciliação. Então, eu vou matar, né, eu vou executar aquelas pessoas de camadas mais populares, que não têm peso político nem importância econômica, para que sirvam de exemplos. Aqueles que podem me dar algum trabalho político, né, e que têm importância econômica para a região, eu vou perdoá-los como um sinal de benevolência, tá? Essa benevolência é bastante seletiva, vocês já perceberam, mas enfim, essa foi a estratégia adotada pelo Dom Pedro II para poder conciliar todas essas revoltas que aconteciam no Brasil no período. Qual para mim está claro, pessoal? Qual para mim se tem alguma dúvida? Não, tudo certo? Ô, João, Tá. Pode falar, Sally. só para confirmar, a revolta dos malês não tem na apostila, né? Revolta dos malês? Deixa eu confirmar para você. Espera aí, que eu já te falo já. Tá sim, a Sally. Ah, espera aí. Não, eu tô olhando em outra apostila. Espera aí que eu já confirmo para você já. Se tiver, era para estar na página 80, eu acho. Deixa eu olhar aqui. É que o livro de vocês eu tenho só o livro online só. Deixa eu abrir ele aqui. Espera aí. É o livro 2 de vocês, né? Isso. Deixa eu olhar aqui. Eita, nós. Tava em História 1. Espera aí. Ele traz a cabanagem, a sabinada, a balaiada, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Ele não traz, ele traz só 4, né, dessas revoltas. A Revolta dos Malês ele não traz. Engraçado, porque os outros materiais do SAS, eles trazem a Revolta dos Malês. Se a gente for ver, né, apesar de não ser uma revolta abrangente, mas ela é interessante pelo modo como ela foi organizada. Realmente não tem, sabe? Mas é importante, né? Ela é importante, sim. Uhum. Importante saber por conta das características dela. Ela é incomum por ser uma revolta urbana, é incomum por ter uma pluralidade de participantes, né? E envolver essa questão religiosa, que é bastante incomum, se a gente considerar que o Brasil era católico, né? Bom. Beleza, valeu. Tudo certo? Fechou. Galera, fala para mim se tem alguma dúvida nesse assunto de revoltas regenciais, por gentileza. Fala para mim se tem alguma coisa que vocês querem perguntar, se tem algum exercício deste assunto que vocês gostariam de corrigir. E aí, galera? Ô, João, a ideia deles concordarem em parar a revolta quando volta a monarquia, sabe o que eu quero dizer? Tem a ver com progressista e regressista? Não tem a ver com ideologia política, tá, Sally? A ideia era a seguinte, nenhum desses movimentos começa, com exceção da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha tinha um caráter separatista, tá? Mas os outros movimentos que têm esse comportamento, eles não tinham a intenção de separar aquela região do Brasil em relação às demais. Eles não eram movimentos separatistas, eles apenas não queriam mais estar sobre o comando dos regentes, tá certo? Eles acreditavam que a política do período regencial não os atendia, não os representava, tá? É óbvio que no meio de tudo isso, você tem os interesses daquelas elites, que tinham poderes e perderam esses poderes conforme nós tivemos a transição, né, dos liberais para os conservadores. Então, essas elites disseram o seguinte, bom,
esse governo regencial não nos representa, eles não estão atendendo aos nossos interesses. Então, daí a ideia, eu vou politicamente me afastar das decisões regenciais e volto a fazer parte, né, propriamente dizendo, do Brasil quando nós voltarmos a ser uma monarquia, quando o imperador for coroado. Entendeu? Entendi. Sim. Sim? Então, não Ô, tem... João, Pode falar. então a Farroupilha foi a única que tinha caráter separativista? Isso, dessas... Pode falar, desculpa. E, tipo, ela tinha também, tipo, caráter republicanista ou não? Isso. A Revolução Farroupilha, ela era separatista e republicana. Ela tinha essas duas características, tá bem? Tanto que quando eles tomaram o poder no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, eles proclamaram duas repúblicas, né? A República Rio-Grandense, ou República Piratini, e a República Juliana em Santa Catarina. Então, eles, além de separatistas, eram republicanos. Porque se a gente for pensar, o Brasil, nessa questão política, né, ele é um ponto fora da reta na América inteira. Fala para mim que outra monarquia o continente americano teve pós-independência. Vocês lembram de alguma? Foi no México? Muito bem, mas no México, né, o governo do Maximiliano foi um negócio completamente aleatório e durante um curtíssimo período de tempo, né? Você tem ali Paraguai. a proposta... Oi? Paraguai. O Paraguai era uma ditadura, tá? Ele politicamente era uma república, porém comandada por um ditador, tá certo? Se a gente for analisar, né, com exceção desse curto período do México, onde o Maximiliano, que era austríaco, ele assume o poder por conta daquela proposta de recolonização da América, né, encabeçada pelo Congresso de Viena. Tirando isso daí, o único império que o continente americano teve, a única monarquia, a única família real, foi a família real brasileira, a monarquia do Brasil. Tanto que o Brasil ele é chamado, né, de o Império das Américas, tá certo? Então, na questão política, o Brasil é este ponto fora da reta. Se a gente for analisar os nossos vizinhos aqui na América do Sul, a gente vai perceber que todos eles pós-independência constituíram-se como repúblicas, tá bem? Então, qualquer proposta de levante contra o governo, seja durante o período regencial, né, ou durante o segundo reinado, onde questiona-se o governo e propõe-se uma mudança, esses levantes terão caráter republicano. Fechou? Tranquilo. Obrigado. Sim. Tanto que a gente vai ver agora no comecinho do segundo reinado as revoluções liberais. As revoluções liberais, elas tinham esse caráter republicano também. Então, aquilo lá que eu acabei de falar, esses levantes contra o governo brasileiro, principalmente durante o segundo reinado, agora no comecinho, na fase da conciliação, eles vão assumir esse caráter republicano, grande parte por influência dos Estados Unidos e da política dos nossos vizinhos. Fechou? Pessoal, tudo certo? E em relação, tipo, aos Estados Unidos, tem a ver com aquela doutrina, né? Acho que é Monroe. Isso, perfeito. América para os americanos. Isso, exatamente. Essa doutrina Monroe nada mais foi do que uma estratégia, né, dos Estados Unidos para afastar a influência política que a Europa exercia sobre a América, para que eles pudessem exercer essa influência. Essa conversa de América para os americanos, a gente pode traduzir de um jeito diferente, né? Esses americanos, na verdade, são os norte-americanos, e não o povo que vive nas Américas, né? Então, isso nada mais foi do que estratégia, né, de política externa da República Norte-Americana para afastar a influência europeia sobre que a Europa tinha sobre a América, para que eles pudessem exercer essa influência. Lembrando, os Estados Unidos eram um projeto do que eles são hoje, ok? Se a gente pegar em alguns aspectos, e aspectos interessantes como poderio militar e PIB, a gente vai ver o Brasil aí em alguns períodos superior aos Estados Unidos no século XIX. Durante o segundo reinado, a Marinha do Brasil, por exemplo, ela só era inferior em poderio à Marinha inglesa, que era a maior do mundo. Ou seja, militarmente, nesse quesito, o Brasil batia os Estados Unidos. E o PIB brasileiro também era altíssimo, em alguns períodos também foi maior
do que o dos Estados Unidos, tá bem? Então, isso reflete o interesse dos Estados Unidos em se desenvolver e começar a exercer influência sobre a América. Isso tudo começa com a doutrina Monroe, tá? Os outros países simplesmente, né, por várias outras questões, principalmente conflitos de interesse interno, deixaram isso acontecer, tá bem? Os Estados Unidos resolveram esses conflitos internos que o Brasil tinha e outros países também na Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi a prova onde as duas vertentes político-ideológicas internas se enfrentaram. A ideia federativa, o modelo industrial e o trabalho livre, que eram representados pelos Estados do Norte, venceram. Venceram quem? O modelo arcaico, agrário, escravocrata, que era do Sul. A elite do Sul derrotada, ela perdeu a voz política. Então, os Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XIX, com o domínio dessa elite industrial sobre a política americana, eles puderam convergir os seus interesses, que eram os interesses dessa elite, enfim, e seguir rumo ao desenvolvimento. Eles não tinham embates, não tinham que ficar brigando, agradando, né, essa outra elite. Eles tinham sido derrotados, estavam ali de escanteio. Aqui no Brasil não, você constantemente vai ter o embate entre elites, seja aqueles ligados ao café e ao açúcar, seja dentre a cafeicultura, aqueles que defendiam um regime escravocrata ou o regime assalariado, depois, durante a República, as divergências entre as elites das várias regiões do Brasil, ou seja, no nosso país a gente sempre teve uma polarização muito grande de interesses entre aqueles que comandavam a política do Brasil. Nos Estados Unidos você tem uma convergência maior pós-Guerra de Secessão. Certo? Tá aí talvez, né, o segredo, né, ou o ponto da história em que as coisas começam a mudar. É óbvio que outras coisas também vão acontecer, né? As guerras mundiais, por exemplo, são ponto decisivo nisso, mas enfim, né? Começa aí. Fechou? Pessoal? Sim. Sim? Tudo tranquilo? Querem comentar, querem perguntar mais alguma coisa sobre a teoria? Tem algum exercício que vocês gostariam de tirar a dúvida desse assunto de revoltas regenciais? Nada, pessoal? Tudo certo? Vou fazer hoje. Então tá. Semana que vem, Salles, se tiver alguma dúvida, você me fala. Pode ser? Fechou. Fechou? Galera, seguinte então. Ficha 11 igual a ficha 10, ok? E na semana que vem, eu comunico vocês, tá bem? Mas eu vou conversar com a coordenação. Essa semana, de fato, né, não conversei semana passada por conta desse feriado, mas enfim, eu vou falar para a gente fazer 2 aulas, tá? A nossa aula convencional mais mais uma aula na sequência, tá? Vocês têm plantão agora, não é? Com o PT? Eu acho que agora não, João. Não, vocês não têm nada? Se O eu não plantão me dele engano, normalmente não. é na quinta. É isso. Então tá. Eu converso lá, se a escola permitir, a gente estende e faz 2 aulas, 2 horários, ok? Aí na semana que vem, ficha 11 é a mesma da ficha 10, não vai mudar nada, tá bem? E a gente faz 2 aulas para dar uma adiantada no assunto. Tudo bem, pessoal? Beleza. Beleza? Tranquilo, Chicão. Então tá, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção, tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Excelente semana para vocês, pessoal. Falou. Falou, Tchau, João. Obrigado. Igualmente. Tchau, João. Obrigado. Tchau, João. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.